Olá pessoal, esse é o canal Nilu, Professores de História, e eu sou a professora Nise. Hoje nós iremos revelar o desafio dos séculos e do calendário islâmico. Esse desafio foi passado em vídeos anteriores sobre o tempo histórico, que vocês podem conferir aqui no card. Então, se você não assistiu esses vídeos, primeiro vai assistir eles e depois você vê essa revelação do desafio. Porque senão você vai ficar sem entender o que eu estou falando. Então, primeiro vai ver lá os vídeos sobre o tempo histórico e depois você segue nesse. Lembrando que, se você gostar dessa aula, dá um like, deixa um joinha pra gente, se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal e roda a vinheta que vai começar a aula. Antes de revelar quem acertou qual é o ano atual do calendário islâmico, ou quem acertou quais são os séculos, né, que pertencem aos anos que eu coloquei nos vídeos anteriores sobre o tempo histórico, eu gostaria de deixar alguns recados importantes para vocês. Eu sei que sou professora e que eu acabo influenciando muitas pessoas, então é muito importante nesse momento que a gente mantenha os cuidados de higiene, que a gente cuide dos idosos, né, que a gente dê todo o suporte para que eles possam estar, né, em quarentena, estar em isolamento social, porque isso é muito importante. A gente precisa cuidar dos mais velhos, aquelas pessoas que têm mais risco com essa doença. Então, se cuidem e cuidem dos outros, que vocês vão estar fazendo uma coisa muito importante da vida de vocês, tá certo? Dado o recado, eu vou seguir para a revelação de qual ano é o ano atual no calendário islâmico, né? E a quais séculos pertencem os anos, que eu deixei lá no vídeo sobre a qual século pertencem os anos, tá bom? Vamos lá para a aula. Bom, pessoal, nós vamos aqui tentar entender como é que se organiza o calendário islâmico. Porque se vocês foram espertinhos e foram lá na Wikipédia, né, e pegaram qual o ano do calendário islâmico, vamos lá colocar na descrição da professora. E aí vocês vão perceber que o ano que está lá é 1441. Né? Diferente daqueles que pegaram o ano 2020 e diminuíram 622, porque aí deu 1398. E aí, como é que deu essa diferença, né? Se lá o cálculo de vocês deu 1398 e se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o ano no calendário islâmico atual, né, 1441. Por que deu essa diferença? Vamos entender como é que se organiza o calendário islâmico, como é que ele se forma, para saber por que desse cálculo, tá certo? Então, o que acontece no calendário islâmico? O calendário islâmico é um calendário lunar. Eles levam em consideração as fases da lua, né? Então, por conta disso, que ele é diferente um pouco do nosso calendário, certo? Ele tem 12 meses, só que esses 12 meses, eles são diferentes dos nossos, do nosso calendário, o calendário cristão, que é geralmente o calendário que a gente leva em consideração em países como o Brasil, né? Que é o que a gente vive. Então, eles têm meses de 29 ou 30 dias. Os meses de 29 dias, eles são meses que são pares, certo? E os meses de 30 dias, eles são meses ímpares. Aí, quando você olha para o calendário islâmico, você vai ver essa diferença. Os meses pares, de 29 dias, e os meses ímpares, de 30 dias. E o ano, para ele, né? O ano, ele vai ter os anos eles podem ser de 354 dias ou 355 dias. Porque acontece como no nosso calendário. Nós temos 3 anos, né, de menos dias e um ano bissexto. Que aí, esse ano bissexto, ele tem um dia a mais lá no 29 de fevereiro. Então, a mesma coisa ocorre aqui nesse calendário. Porque eles têm, né, durante o ano, 354 dias. 8 horas, 48 minutos
e 36 segundos. Então, por conta disso que há uma variação de um ano para outro, no calendário deles, de 11 a 10 dias em relação ao nosso calendário. Então, de 11 a 10 dias por ano, certo? Por ano tem essa variação. E por conta disso, há essa diferença. E é por isso que tem uma diferença de 43 anos da contagem, se você pegar o ano 2020 e diminuir por 622, e de você pegar e fazer esse cálculo aqui que eu vou ensinar para vocês, para saber por que dá essa diferenciação, né, no calendário, e aí você não tem o ano 1398, você tem o ano 1441. Então nós vamos levar em consideração dois números. Um, que é o número de 11 dias no ano. Ou seja, você tem uma diferença aí de 11 dias em relação ao calendário cristão, certo? E outro número que você tem que levar em consideração é o número 354, que é o número de dias do ano nesse calendário. Então, vamos colocar aqui dias do ano. Certo? Então, tendo esses dois números, nós podemos seguir aqui o nosso cálculo. Então, vamos seguir aqui o nosso cálculo. Temos o ano 1398, que seria o ano, né, se a gente pegasse... Temos aqui, né, o 1398, que ele está relacionado ao quê? Se a gente pegar 2020 e diminuir 622, que é o ano que eles levam em consideração que iniciou o calendário islâmico, nós teríamos aqui 1398 desse cálculo. Então, levando em consideração esse cálculo que dá 1398, nós vamos multiplicar vezes 11 dias. Afinal de contas, a gente tem 1398 anos do calendário cristão que foram do calendário islâmico. E no calendário islâmico tem menos 11 dias. Então a gente tem que saber quantos desses 11 dias, né, nós temos a mais. Porque se o calendário islâmico tem menos, a gente tem que entender quantos anos foram que se passaram a mais. Então a gente tem que calcular esse 1398 vezes 11. Esse cálculo aqui, que obviamente eu pedi informações à minha calculadora, né? Esse cálculo aqui dá 15.378. Se você fizer esse cálculo de 1.398 vezes 11. Então, você vai pegar esse número aqui, 15.378, que foram os dias a mais, né, do calendário islâmico em relação ao calendário cristão. Vai pegar esse daí e vai dividir por 354, que é o ano do calendário islâmico. Ele tem 354 dias. E fazendo essa divisão com a ajuda da minha calculadora, eu tenho um número de 43,44. Lembrando que alguns anos tiveram um dia a mais, né, por conta dessa diferença do calendário lunar, né, como eu mostrei anteriormente. Então você vai pegar esse número aqui, o 43, e vai somar. Vai somar o quê? 1.398 mais 43. E você vai ter aí o resultado de 1441, que é o ano atual no calendário islâmico. Então temos aqui a nossa resposta. Então vamos agora para o cálculo dos séculos. Eu coloquei para vocês alguns anos, né, como desafio, para vocês me dizerem a qual século pertence esses anos, e agora nós vamos fazer uma análise, né, aqui com o cálculo dos séculos. Vamos lá. Primeiro ano que eu coloquei para vocês foi o ano 78. O ano 78, ele tem dois algarismos, 1,
2. Então, pela primeira regra lá, de como identificar a qual século pertence o ano, se o ano está de 1 até 99, ele pertence ao século 1. Então, ele é o século, né, em romanos, I. Então, século 1, porque ele só tem 2 algarismos e está de 1 até 99. Então, ele pertence ao século 1. Está aqui a resposta. Agora, o ano 1200. O ano 1200 termina com 00. E aí, nós vamos para a segunda regra. Se termina com 00, eu vou cortar 2 zeros, sempre do final do número, né, da direita para a esquerda. Então, cortou o 00, vai sobrar quem? 12. Então, aqui eu tenho o século 12, X e I, como em algarismos romanos, 12. Então, tá aqui a resposta para o ano 1200. Agora, o ano 1988. Nesse caso, eu vou usar a terceira regra. Se o número ele tem 3 ou mais algarismos sem terminar em 00, né, e tem mais de 2 algarismos, tem 3 ou 4, certo? Você precisa cortar os 2 últimos algarismos desse número, da direita para a esquerda. Cortou os 2. Vai sobrar quem aqui? Sobrou 19. 19, você vai somar sempre mais 1. E aí você tem o século, né, que essa soma vai dar 20, e nós temos aqui, né, como resultado, o século 20, X. Essa é a resposta daqui. Então, o ano 1988 dá século 20. E o outro que nós colocamos para vocês no desafio foi o ano 2020, que é o ano atual. O ano 2020, ele não termina em 00, ele termina em 20. Logo, não se enquadra aqui na segunda regra. Então, nós vamos cortar o 2 e o 0. E aí, nós vamos ter o 20. Sobrou o 20. Então, você pega o 20 e soma mais 1. Sempre soma mais 1. E vai dar 21. Ou seja, aqui nós temos o século, em romanos, 21, XX e I. Então é assim, dessa forma simples, que a gente olha para o ano e já sabe a qual século ele pertence. Então, pessoal, com essa explicação a gente já pode saber, né, muito mais fácil, como se organiza o tempo histórico, como olhar para um ano e saber a qual século ele pertence. Porque isso serve não somente para ler os livros de história, até quando você está assistindo uma novela, quando você está lendo uma literatura, você precisa saber desses conhecimentos que eu ensinei aqui durante essas aulas. Então, é um conhecimento que perpassa muitas áreas. Então, pessoal, já lembrando, né, o recado aí final para vocês. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha. Vale um joinha, né? Tanta explicação, tanta organização para trazer para vocês esse conhecimento, então vale um joinha, se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, a gente tem muita gente que acaba vendo, assistindo os vídeos e ainda não estão inscritos no canal, e a gente precisa crescer cada vez mais o número de pessoas que estão aqui inscritas no canal. A gente está trabalhando bastante para fazer cada vez vídeos melhores, estudando muito para passar para vocês um conteúdo legal, tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula.